Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos de devocionais. E desculpem por ter parado de fazer estes vídeos, gente. Desculpa, foi mal. Mas, então, voltamos aos nossos incríveis e legais vídeos de devocionais. Então, vamos. Estamos no livro de Juízes, capítulo 6. Vamos lá. Gideão. O povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominassem durante 7 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, o negócio por lá tava feio. Os israelitas se escondiam dos midianitas, em cavernas e em outros lugares, porque era o que tinha naquela época. Seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Toda vez que os israelitas semeavam os midianitas, vinham os amalequitas, o povo do deserto, e os atacavam. Acompanhavam na terra, destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem. Nem os meninos, nem uma ovelha, nem uma vaca, nem um jumento chegavam com seu gado sobre suas barracas. Eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Isso é o que eu chamo de bastante gente. E bastante animal também, né? Já que tinha camelo. Os israelitas pediram socorro de Deus. Não, peraí. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta. Desculpa aí, gente. Do profeta, que lhes disse: assim o Senhor, o Deus de Israel, eu tirarei da escravidão do Egito e os livrarei dos egípcios que lutaram contra vocês. Aqui, nessa terra, expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Vocês não devem adorar outros deuses dos amorreus que viviam nessa terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Exatamente, gente. Deus falou para eles adorarem a outros deuses. Não, mas eles adoraram. Sim, mas que povo desobediente. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto de Ofrá. Esse carvalho pertencia a Joás, que era a família de Abiezer. O seu filho, Gideão, estava malhando trigo num tranque de pisar uvas. Espera aí, mas por que ele ia pensar trigo num tanque de prensar uvas? É que ele estava se escondendo, gente, ó. Peraí. Malhando trigo num tanque de prensar uvas, escondido para o tanque de para que os midianitas não encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu. Isso é anjo, não é? Ou é pássaro? Não sei. Isso pode ser anjo, né? Isso pode ser anjo. Só com asas muito grandes. Agora vamos voltar a isso. Agora vamos voltar ao devocional. Você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor está com o nosso povo,
Por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então, o Senhor Deus orientou a Gideão. Era Deus ou era anjo? Acho que antes foi o anjo que falou, e depois que foi Deus, eu acho. A Gideão, vá com toda a sua família e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? Minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isto, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas, como se eles fossem um só homem. Gideão respondeu: se tu que está contente comigo, então me dás uma prova de que é tu mesmo. Estás me falando. E por favor, não vais embora, antes que eu traga uma oferenda. Uma oferta. Eu ficaria aqui até você voltar. Então Gideão entrou em um cozinhou um cabrito e fez um pão sem fermento, mas com menos de 10 mas mais ou menos uns 10 quilos de farinha. Ninguém sabe, já que é a Bíblia, né, gente? Após a comida, uma cesta levou o caldo numa panela, levou tudo e entregou ao anjo do Senhor, que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: para aí. Deve ser anjo, porque as pessoas podem ver anjo, não podem ver Deus, porque senão, né? Vamos voltar. Ponha o pão nesta carne. Quer dizer, põe o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima, junto com o pão. Põe a carne e o pão nessa pedra, derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida, o anjo estendeu o bastão que tinha na mão, tocou o bastão, quer dizer, com sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra, queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo. Então você compreendeu, quer dizer, o anjo Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto. Gente, o que aprendemos com essa história? Aprendemos que não devemos confiar em tudo que a gente vê. A gente não deve confiar em tudo que a gente vê com esses olhos aqui. A gente não deve confiar em tudo que a gente vê, por causa que às vezes é mentira. E esse foi um dos motivos que Gideão quis trazer uma oferenda e ele quis ver uma coisa sobrenatural. Isso aí é coisa sobrenatural, gente. Então ele soube que era escolhido de Deus e que era o anjo do Senhor que estava falando com ele. Então, gente, deixa o seu like. Aprendemos com essa historinha bíblica de que não devemos confiar em tudo que a gente vê. E também mais uma lição clara de obediência. O povo de Israel não teria passado por aquilo se ele tivesse escutado a Deus e não adorado a outros deuses. Mas eles adoraram, gente. O povo desobediente. Mas enfim. Nós aprendemos 2 lições com essa história. Mais uma de obediência e a outra é de que não devemos confiar em tudo que a gente vê.
Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, por causa que a gente só tá com uns 16 inscritos, eu acho que aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!